E agora, Yuri Pita, a gente vai falar da novela do IBGE, porque, olha, o nome do Instituto esteve destaque, né, diante da acusação do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de que a gestão de Márcio Postman é autoritária. Na última semana, inclusive, uma servidora disse que o Instituto de Pesquisa enfrenta problemas de diálogo e de participação. Para falar dessas questões, né, envolvendo a atual administração e os recentes problemas com o sindicato, a gente recebe agora Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBGE. Paulo, muito boa tarde, obrigada por estar conosco nessa entrevista. Então, a gente sabe, né, o senhor sabe bem como funciona ali por dentro o IBGE e qual é a preocupação maior quando denúncias ou manifestações em relação até à própria credibilidade do IBGE começam a aparecer. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu faria um reparo apenas à ideia de que o IBGE está em crise. O que está em crise é a presidência do IBGE. Normalmente, quando uma situação dessa acontece e chega a esse ponto, há a interferência de uma instância superior, que seria o Ministério do Planejamento. Infelizmente, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, parece que partiu para o exterior, deve estar esquiando, porque a gente não ouve um pio da ministra. E ela já deveria ter interferido nesse aspecto, chamando a si, avocando esse palavrório, essa lavação de roupa suja em público, e se isso não desse certo, a própria presidência da República, tendo em vista que Márcio Postman, pelo que a gente acompanha na imprensa, é uma indicação pessoal do presidente Lula. Portanto, ele é um problema pessoal, mais um entre muitos, do presidente Lula. O IBGE está em crise. A crise do IBGE crônica é por falta de recursos. E, aparentemente, a solução ruim apresentada pelo Márcio Postman é criar um IBGE paralelo, que até tem conotação com outras entidades que correm, às vezes, em paralelo a determinadas fundações. A própria Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, tem uma FGV Projetos, que atende a clientes especiais, grandes projetos de pesquisa, etc. e tal. Mas a conotação do IBGE mais o IBGE paralelo ficou muito mal parada, porque o IBGE neste caso, diferente da FGV, que é uma fundação, ela mesma, de direito privado. O IBGE é uma agência de Estado, faz parte da estrutura direta do governo. Ele é a administração direta e deveria estar, inclusive, ligado à própria presidência da República. Professor, daqui a pouquinho o Vitor Irajá, que ajudou a viabilizar essa entrevista, se junta a nós, mas queria pegar justamente deste ponto, de entender que o IBGE cumpre um papel de Estado. Quais são os riscos que uma gestão... É claro que a escolha do presidente do IBGE passa pela confiança do grupo político que está sob o governo, está ocupando o mandato presidencial. Mas o quanto um excesso de ingerência política, ou melhor, né, uma ingerência política direta, ou uma contaminação de interesses políticos na gestão do IBGE pode ser nociva para determinação de políticas públicas, para tomada de decisões, não só no âmbito público, mas também no âmbito privado. Muitas empresas também dependem das informações e dados produzidos pelo IBGE, não? Yuri, eu diria mais, o IBGE está sofrendo uma crise que é produzida pelo relativo desinteresse da estrutura, como eu disse, do núcleo central do governo, em relação às estatísticas e às geoinformações do país. O IBGE foi criado há várias décadas atrás, no próprio pavimento onde estava no Palácio do Catete o então presidente Getúlio Vargas. Ou seja,
ele dava tanta importância ao critério estatístico que trouxe o então nascente IBGE numa salinha, uma coisa muito singela, mas já imponente e importante no sentido de que a alta direção do país atribuía a maior importância para o conhecimento do país. Tanto que o seu fundador, Teixeira de Freitas, dizia: o IBGE é o fotógrafo do Brasil, ele registra a realidade brasileira, como se fosse hoje um grande órgão com uma câmera, num drone, tirando fotos deste grande Brasil para que os dirigentes possam conhecê-lo. Ora, se os dirigentes, na realidade, são, como acho que tem sido, um bando de falastrões, eles já não têm muito interesse e às vezes nem sabem direito o que o IBGE faz. Pior ainda quando o IBGE passa a não ser devidamente priorizado com verbas, não que sejam bilionárias, mas verbas que sejam suficientes para que haja renovação do quadro técnico e para que haja o financiamento direto de pesquisa, sem que haja necessidade de ficar passando pires junto ao setor privado. Numa segunda etapa, talvez pudesse pensar que o IBGE pudesse receber, vamos dizer, algumas encomendas de grandes pesquisas, como, aliás, ele já faz. Quando o Ministério da Saúde quer fazer uma pesquisa de saúde, o IBGE faz essa pesquisa e uma parte do orçamento da saúde serve para pagar esse esforço do IBGE. E isso em relação a vários ministérios, ciência e tecnologia e assim por diante. De forma que não é estranho ao IBGE receber recursos de fontes outras de terceiros para complementar seus recursos próprios. O que acontece é que quando você faz monta um esquema paralelo, qualquer esquema paralelo a uma agência de Estado, seria como se eu quisesse criar, de repente, o Banco Central do B. O Banco Central 2, não soa bem, não está bem parado. E isso já deveria ser objeto, inclusive, de uma discussão dentro do Congresso Nacional, que já deveria aproveitar e passar uma segunda marcha e discutir um marco geral da estatística e da geoinformação no Brasil, colocando o IBGE realmente no centro dos acontecimentos, aproveitando para marcar datas certas para os censos. Eu, por exemplo, deixei lá feito o censo de 2017 da agropecuária. O censo agro no Brasil é essencialíssimo. Ele estava 5 anos atrasado quando eu cheguei lá. E não tínhamos nem mais um parque tecnológico para rodar o censo. Então, fizemos um esforço para atualizar todo o parque tecnológico, ou seja, todo o maquinário computacional, desde os mainframes até os laptops e os dispositivos de mão dos recenseadores. Isso foi muito útil no censo demográfico depois, mas o novo censo agro já deveria estar na rua. E, no entanto, não se ouve falar nisso. E fica se discutindo uma crise do IBGE, uma crise teórica, é próprio de um país que perdeu o rumo. Nós estamos precisando de direção segura, de direção certa, que não temos tido. Sem falar que ainda uma série de dados do próprio censo, que atrasou 2 anos, o censo de 2022, também ainda precisam ser tornados... De falta de dinheiro, Atribui-se muito à Covid, etc., mas, óbvio, o meio Brasil, eu digo, a maior parte dos trabalhadores brasileiros, depois de 1, 2 meses, quando se pôde ficar em casa, saiu para a rua, saiu para trabalhar. E com a máscara teria sido possível realizar esse censo, que, aliás, foi realizado, embora sob condições um pouco diferentes, em países que também estavam muito afetados pela Covid, como a China e como os Estados Unidos. O que, de fato, a Covid brasileira foi a falta de grana, foi um cálculo inadequado. Para você ver que a ignorância sobre a importância das estatísticas atinge tanto direita quanto esquerda. O brasileiro precisa voltar a respeitar as informações científicas e valorizar o trabalho técnico que o Brasil tem condição de realizar.
Vitor Irajá já na tela para fazer a pergunta aqui para Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do IBGE, Vitor. Presidente, muito boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite hoje para estar aqui no CNN 360. Presidente, sem criar ali um sentimento de alarmismo, eu gostaria de entender, a partir da coleta desses dados por esse chamado IBGE+, né, que a gestão de Márcio Postman afirma ser, na verdade, uma fundação para fazer pesquisas que não estejam no rol de pesquisas já feitas pelo IBGE. Só queria entender, a partir desse financiamento privado de alguns levantamentos, qual é a possibilidade desse financiamento ele ingerir, ele influenciar na publicação, no levantamento de dados que são fundamentais para a gente ter uma concepção do que acontece no país, como, por exemplo, dados simples, né? Como o IPCA, né? O Índice Oficial de Inflação do país. Eu queria entender quais são os riscos. A gente pode falar em algum tipo de possibilidade de contaminação desses dados? Nenhuma. As pesquisas já são feitas por indivíduos. Vamos supor, eu e você resolvemos fazer uma pesquisa sobre a área de emprego, por exemplo. Nós podemos nos utilizarmos do Sidra, só é tecnicamente um pouco complexo por causa da grande massa de informações que não pode ser minimizada, de forma que é preciso, de certa forma, saber trabalhar esses dados, e aí é que entram, eventualmente, essas consultorias que são feitas por estatísticos ou ex-funcionários que já passaram por lá, porque facilita a utilização deste banco de dados, que até a gente chama mais do que banco de dados, um lago de informações, um data lake. É um lago de tão grande. E você precisa saber nadar no lago. Mas as informações que estão lá, elas estão de forma não identificada. Eu nunca consigo descobrir quem é aquele indivíduo naquele município que respondeu daquela forma. O IBGE sabe muito bem proteger esses dados de forma que eles fiquem sempre no mínimo de agregação, de forma que não haja possibilidade da identificação. De forma que todos que estão nos acompanhando aqui podem ficar seguros. O IBGE tem protocolos rígidos que fazem a proteção do informante. O informante é o nosso principal ativo. O informante é o nosso principal colaborador. Sem o indivíduo que informa sobre preços ou que informa sobre a sua própria situação de emprego, que responde ao questionário da agropecuária, que responde ao questionário da indústria, da saúde, nós não somos nada no IBGE. O brasileiro e a brasileira que colaboram com o IBGE é que fazem o IBGE acontecer. Os usuários, eles normalmente são pesquisadores também, são interessados ocasionais como jornalistas, toda hora estão utilizando dados nesse lago de dados, né? São também na parte geográfica, não podemos entender que o Instituto de Geografia e Estatística, de forma que existem geoinformações, por exemplo, sobre localização geodésica, não sei, eu quando cheguei lá também não tinha conhecimento da importância das informações geodésicas, por exemplo, para a localização precisa de situações onde você vai localizar uma rodovia, uma barragem hidrelétrica e assim por diante. Sem o IBGE não seria possível realizar cálculos precisos de localização geográfica no território brasileiro, para dizer apenas de um dos muitos levantamentos. Agora, o IBGE poderia fazer muito mais se houvesse uma valorização desse serviço. Por exemplo, no controle de situações de risco por algum evento climático extremo, é o IBGE que fornece a base de dados sobre os relevos que são mais arriscados. E a gente nem sabe disso. E o censo ambiental, também que eu deixei lá engatilhado, seria neste momento em que o Brasil vai rodar a COP30, pena que para a COP30 já não seria mais, não daria mais tempo, mas a gente poderia fazer isso também.